Seguinte. Dente anda. Verdade ou mentira? O dente, ele anda. Verdade. Ele passeia, ele está aqui, ele vai para lá, e ele volta de lá para o outro lugar. Estabelecer só 3 regras aqui, não sei se todo mundo estava aqui na aula passada, mas eu acho importante estabelecer regras. Tem um monte de cara aqui que eu nunca vi na minha vida. Podia nunca ter visto a sua, mas já vi, então é isso. Oh, meu Deus, está me escondendo. Primeiro e mais importante, não faço chamada na teoria. Nenhuma chamada existe. A não ser que Patrícia fique o pé naquela porta e fale. Olha, preciso que você faça chamada. Não vai ter chamada. Muito bom, Patrícia, né, primeiro 2. Importante, bem importante. 2. A aula de ortodontia é uma sequência interminável de uma aula só. Começo, meio e fim, primeira aula hoje. A teórica bruta hoje. Vai até novembro. Então não vou poder ir na sua teoria. Fum. Para você. Porque, cara, vai perder um pedaço bom. Dicas importantes de aulas que não devem ser perdidas. Cefalometria. Dorme bem e chega cedo. Biologia do movimento dentário. Não tem sentido perder essa matéria. Essa matéria não tem sentido perder. Se você é um cara bom de organização mental para estudo em livro, fique à vontade para perder a aula. Senão, assim como boa parte das pessoas que eu conheço, você vai aprender ortodontia comigo aqui sentado. Porque se deixar para casa, o negócio não vai rolar. Ortodontia é a primeira especialidade da odontologia e parte do processo dela é ser uma disciplina de tradição oral. Ela é passada normalmente por ensinamento. É muito complicado ler sobre ortodontia, porque ela rege coisas como física e biologia com um nível médio de profundidade. É uma pessoa que vocês estejam aqui vivos. Isso normalmente é um desafio para vocês que são noturnos, porque vocês trabalham, vocês têm a vida de vocês. E eu respeito e admiro isso. Então, me coloco à disposição para ajudar vocês da forma que eu puder. Quase todos vocês são da Maria, com motivos pessoais eu não gosto dela, não é mesmo? Segunda vez, então é isso que eu tenho para falar para vocês. 3. Essa é importante. Eu faço chamada gravemente na parte prática. Só que você não ganha falta. Cada falta é meio ponto. Então não vacila. Hoje na prática tudo está funcionando. Então eu quero óculos na cara, não precisa de máscara no focinho, pode vir de Google, já leva o link do passado fofinho. Tudo certinho. Hoje já começa o porradeiro, conferência de material, todo material. Vocês podem não ter 3 coisas, senão X também. Tudo é avaliativo. O processo da prática, tudo é avaliativo. Coisas que acontecem na prática, normalmente fazem perder ponto. Algumas vezes na teoria você ganha ponto. Então, eventualmente eu posso oferecer X aqui na sala. Pergunta, alguma coisa assim. Então participe e não dorme na minha aula, não viaja. Errado. Normalmente a minha aula tem essa dinâmica. E eu tenho um hábito doloroso. Cara, é um defeito que eu tenho que é muito sério. Além de ser muito humilde, né? É um defeito que eu tenho que é muito ruim. Eu faço perguntas em sala de aula. Quanto menos eu entender, você tem. Mas eu gosto de perguntar para você. É sadismo, eu sei. Eu não sei por que eu estou dizendo para você, mas eu sei. Então eu vou perguntar para vocês. Quem senta aqui na frente normalmente é o alvo. Fala para mim seu nome, eu já quero saber de você. Daniele, você hoje vai ser. Maria hoje vai descansar, né, Maria? Chega de você. Daniele que tomou o seu lugar nesse momento. Daniele, eu menino do banheiro. Qual é o seu nome? Tiago. Eu tomei com intenção pessoal da minha vida infernizar a sua. Joia? É isso. Inclui o pessoal do meio Naruto. Esse Naruto já ali, ó. A gente já fez uns 2 golpes que a gente ia fazer sumir, ele não consegue. Tadinho de Naruto. É difícil, cara, pra ele ter uma raposa no biquinho. Gente, olha só, o que vai rolar? Biologia do movimento dentário. Então, a gente vai começar falando sobre aspectos importantes. Vamos ligar. Você sabe que se você não apertar o botão de liga, não funciona. É uma coisa impressionante. O cara é professor de vocês, quer dizer, aula de mundo vai parar. Então vamos lá, biologia do movimento dentário, sou eu mesmo que dou essa aula, é a primeira das aulas todas, e a pergunta que fica é, dente anda? Você vai ver que ela é dividida em 2 partes, atenção, a primeira parte é física, a segunda parte é biologia. Física, biologia. Biologia e física.
gente, calma. Não grita todo mundo junto. Os 3 livros que vocês hackearam. Talvez alguém esteja gravando. E obviamente eu não faria isso de dar para vocês um livro em PDF. Isso é crime. Mas por acaso vocês hackearam e conseguiram esses livros, certo? Certo, né? Todo mundo tem acesso a eles? Alguém da turma não teve acesso a esses livros? Então, hackeiem também e consigam, de maneira completamente anônima e desconhecida por mim. Não sei como vocês conseguiram esses livros. Talvez Naruto, que ninja tenha roubado, não sei. Como é que faz essa matéria ser fácil? Como é que faz essa matéria ser bem difícil? Essa matéria é fácil quando você sai daqui, vai para a prática ou vai para casa, mas amanhã, ou no máximo 48 horas no dia de hoje, vocês passam um olho nela. Assim a matéria anda, flui. Por quê? Porque na próxima aula, estou perguntando e falando um monte de coisa dessa. E eu sou chataço, né? Então eu pergunto e falo um monte de coisa dessa mesmo. E a parada vai toda somando e não vira uma coisa só. Como é que a matéria é difícil? Um dia antes da prova você abre e vai estudar, cara, se explode na sua focinho. Você tá aqui vai parar na nuca. Não dá certo. Os 3 livros são esses. Esse aqui é o Velhinho. O Velhinho é um livro escrito para ser fácil. Então ele é colorido, ele é eletrão, ali é o 49. Ele é bonitinho, ele é fofinho, ele fala com você. Esse é o Moyes. O Moyes é um livro um pouco mais complicado. Ele é um livro um pouco mais chatinho de você ler. E esse é o Profit. Profit é um livro básico para a especialização de ortodontia. Então, se vocês quiserem se aprofundar, é aqui que vocês vão. Os 3 são fair game. Eu posso ir nos 3. Normalmente, eu deixo claro aonde eu estou quando eu proponho algum assunto para vocês, para que vocês entendam de onde é que está vindo o que eu estou falando. A fonte não é minha cabeça. Então, essa aula especificamente, por exemplo, vem do ali nesse capítulo. Estudem. Só passa o olho. Tá lá. A informação está ali. Por favor, não deixe para o final. Nossa, se explode. Segunda dica importante, façam ponto no primeiro bimestre. Essa aula em PDF está no portal de vocês. Com exceção dos casos clínicos, ela está no portal de vocês. Beleza? Ela está dividida em 2 partes. Primeira parte, biologia fundamental da movimentação ortodôntica. Segunda parte, física fundamental da movimentação ortodôntica. Eu juro que apesar do peso do nome, a ideia não é matar vocês. Vou fazer essa aula de storytelling com vocês. Uma historinha. Então vamos começar com física. Mas antes, alguns conceitos que são necessários, que são básicos. Se você perder, se você se perder, se você não estiver achado, se você se perder isso aqui, eu preciso que vocês me avisem para tudo, a gente volta. Mas são alguns conceitos, física e biologia, que vocês têm que ter. São coisas que foram ditas no semestre passado ou no 2º grau. E eu vou falar e aí vocês têm que aprender. Ah, não, essa partezinha eu vou dar no medinho e vou pular. Não é nada. Primeira coisa. Quem é que joga bola? Você joga bola. Mais alguém? Vocês 2 jogam bola. Mais alguém? Gente, é por isso que a seleção feminina traz sucesso para cá. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo isso, né? Muito bem, continue assim. Resultado. Você quer chutar a bola e quer que ela vá reto. Você quer dar uma bicuda na bola e quer que ela vá reto. Você pega na bicuda, aonde a bola? No meio da bola. Ouviram a resposta dela? Bicuda na bola para andar reto, eu pego aonde a bola? No meio da bola. Se na bicuda no meio dela, vai reto. Se eu vou para qualquer lugar, para lá ou para cá, além de ir para frente, ela faz o quê? Ela faz uma curvinha. Então, se você pegar de ladinho na bola de um lado, de um ladinho na bola do outro lado, ela faz uma curva, ela faz um momento. Isso quer dizer que o centro de resistência da bola fica no meio da bola. O centro de resistência, então, é o ponto central onde, se uma força passar desse objeto, ele anda inteiro para frente. Ele faz um movimento de corpo. Anote, esse é o momento importante. Ele faz um movimento de corpo. Ele faz um movimento de translação. Beleza? Então, se eu pego de lado, além dele fazer esse movimento para frente, ele também faz um momento. Momento, então, é a tendência a giro desse corpo. Então, o vetor de força reto, esse vetor é um movimento reto, e esse aqui faz giro, momento. Então, o que é centro de resistência para odontologia? Vamos tirar o futebol e colocar dente na história.
Centro de resistência é o ponto onde, se eu fizer uma força em um dente, ele se movimenta de corpo. Ele faz translação. Mas a gente tem dois tipos de dente. Uniradicular e multiradicular. No dente uniradicular, o centro de resistência dele está a 1/3 cervical, da região apical dele. Anatomia dentária, todo mundo está em pé ainda com isso? Terço cervical da região apical. Terço cervical do ápice. Então, a raiz está aqui, ela é dividida em 3 partes: apical, média e cervical. Terço cervical fica o centro de resistência. Vocês lembram disso? Então tá. Centro de resistência. No caso de um dente multiradicular, ele fica entre as raízes, 1 a 2 milímetros. Na furca. Furca, ponto onde se encontra as raízes do dente. Então, se eu fizer uma força que passe no centro de resistência do dente ou no centro de resistência desse dente, ele anda de corpo. Então, o que é força? Força é energia. Tá? Tem que lembrar um pouquinho de Newton, mas força é energia. Vamos lá. Eu sou muito forte, claramente, vocês podem perceber, né? Apenas olhando para mim. Mas se eu empurrar esse quadro, quem que vocês acham que mexe? Eu ou o quadro? Ou os dois. Que brincado. Sou eu que mexo. Bem difícil eu conseguir realmente fazer força e empurrar. Se eu estivesse em cima do gelo, vocês acham que eu em cima do gelo posso empurrar esse quadro? Vou ficar patinando aqui sem conseguir andar. Como que eu, que sou o agente que faz força, sofro a força que eu estou fazendo? O que é isso? Eu estou fazendo força nisso aqui e eu que estou sofrendo a força. Newton, toda força tem ação e reação. Você faz a força, você sofre a força que você faz. Quem é que já brigou de porrada? Já brigou de porrada? Muito bravo, moleque. Isso aí. Você dá uma porrada na cara do cara e não sabe brigar, o que acontece com a sua mão? Machuca ela toda. Seu babaca, continua a porrada, cara. Manda porrada. Já viu, cara? Você bateu na cara de alguém? Bateu na cara do cara e você se machucou? Então é o seguinte. Por quê? Porque a força da sua porrada pegou na sua mão também, não foi só no nariz do cara. Dependendo de onde você pega no cara, tipo o Xixi com um gafofinho, machuca mais você do que ele. Né? A porrada dá no nariz, não aprendeu a brincar, não? Não sabe brincar, não. Eles botaram dar uma porrada pro professor, que olha só. É isso, cara. É ação e reação. Então, se você faz força em alguma coisa, essa coisa faz força em você. Quais são o nome dessas grandezas vetoriais? A gente não vai usar, mas isso aqui está escrito para vocês poderem estudar e lembrar. A única coisa desse slide que me serve para alguma coisa é lembrar que em ortodontia no Brasil, a gente mede força com gramas. Então, o resumo mede em Newton, que é a unidade fundamental de força. A gente mede em grama mesmo. Grama que é da galera do quilo, né? Basicamente o que a gente já usa mesmo. Como que a força pode movimentar um dente? Vamos lá, então. Esses são os tipos de movimento que existem para um dente fazer. Prestem atenção, esse é o momento importante da nossa vida. Se eu faço minha força no centro de resistência do meu dente, inicialmente ele está paradinho aqui. Olha só, isso aqui, essa linha. Isso é o longo eixo desse dente. Longo eixo, tá? Do ápice até a coroa dele. Longo eixo do dente. Se eu faço uma força no centro de resistência desse dente, ele vai andar numa situação em que toda a estrutura dele anda junta na mesma direção. A esse movimento a gente dá o nome de translação. Ou movimento de corpo, é a mesma coisa. Translação ou movimento de corpo. Então toda a estrutura do dente, sem inclinação nenhuma, anda para a mesma direção, desliza para aquela direção. Isso pode ser tanto para os lados, quanto para baixo e para cima. Então se eu pego uma incisa central e faço uma força para dentro dele, dependendo da forma como é feita essa força, eu intruo. Intrusão, lembram disso? Que é intrusão? Jogar um dente para dentro. Maxila para cima, mandíbula para baixo. Então a gente não pode falar cima e baixo, joga o dente para cima. Cima é o quê? Qual a arcada? A arcada inferior cima é extrusão, que é o outro nome. Extrusão é você tirar o dente do alvéolo, é você tirar ele para fora. Então você pode fazer um movimento de corpo, lateralização, ou intrusão e extrusão. Se você passar no centro de resistência do dente, ele vai todo de corpo. E aí tem outros 3 movimentos que estão dentro de um, que é a rotação. Quando acontece rotação em um dente? Quando você não passa com a força no centro de resistência do dente. Qualquer outro lugar que você pegar nesse dente não faz translação.
qualquer outro lugar que você pegar nesse dente, o movimento que é gerado é de rotação. E aí, quando você gera um movimento de rotação, você tem um centro de rotação, que é um centro ao qual o dente gira. Esse centro ele é o longo eixo do dente, no início, no meio e no fim do movimento. Se você traçar essas linhas dos longos eixos do dente, elas vão se encontrar em algum lugar aqui no infinito. E aqui vai estar o centro de rotação dele, entendeu? Essas três linhas vão se encontrar aqui em cima, por exemplo. Quer dizer que o dente fez isso aqui. Faz sentido isso? Alguém largou minha mão? Senti alguém caindo assim. Vai. Você repetir? Alguém largou minha mão, assim, forte. Você largou. Eu fui na mão. Você vai. Translação. O objeto está aqui, eu faço força, passa no centro de resistência dele, ele vai de corpo. Rotação. Qualquer outro lugar que eu pegar esse objeto, além de corpo, ele dá uma inclinada. Se eu bato aqui, entendeu? Qualquer outro lugar. Quando ele faz uma inclinada, quando ele faz esse movimento de giro, ele ganha um centro de rotação. O que é o centro de rotação? Se ele estava aqui e fez isso aqui, se eu traçar o longo eixo da minha mão aqui, o longo eixo da minha mão aqui, essas duas linhas se encontram em algum lugar. É o eixo pelo qual ele faz esse movimento. Ele chama de centro de rotação ou fulcro. Ou fulcro. É a mesma coisa, centro de rotação ou fulcro. Preciso muito que vocês saibam isso, para muita coisa daqui para frente. Essa aula é um monte de palavrinhas que vocês vão ter que gastar o resto do semestre. Quais são os três tipos de rotação que existem? Então são 4 movimentos. 3 tipos. O primeiro, a gente chama de correção de raiz, que é quando o centro de rotação ou o fulcro está no ápice radicular do dente. Então, o que movimenta é a raiz. Ela faz isso aqui. O segundo é quando o centro de rotação ou fulcro está no ápice... Opa, desculpa. Aqui é na ponta da espiral do dente. E aqui no ápice radicular. Então, aqui você tem correção de raiz. Aqui você tem inclinação controlada. Atenção. Eu tenho 3 pontos até agora só. O centro de resistência, se a força passar por ele, você tem um movimento de translação. Se o seu centro de rotação for na região mais incisal do dente, você tem uma correção de raiz. Se for na ponta da raiz, na inclinação controlada. Se for em qualquer outro lugar do dente, qualquer outro lugar que não seja centro de resistência, ponta da raiz ou a ponta da coroa, você tem uma rotação descontrolada. Então, quantos movimentos existem? 2. Mas a rotação se divide em 3 diferentes. Você tem a translação, que é um movimento de corpo. Você tem a rotação, que pode ser controlada. Quando você tem o fulcro dele acontecendo na pontinha do ápice radicular do dente, que ele faz um movimento de corpo mesmo, só a coroa jogando para frente e para fora, para frente e para dentro. A correção de raiz, quando você tem esse ponto acontecendo na parte mais incisal do dente, e a rotação descontrolada, que qualquer outra coisa é uma rotação descontrolada. Que é normalmente o que acontece quando você coloca o aparelho. É uma coisa meio descontrolada. Na verdade, o que você quer quando você usa o aparelho, atenção aqui, é gerar um binário de força. Que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Já que agora, o cara que fez a aula não teve aula, ele levou o próprio slide. O momento, então, eu falei com vocês. O momento de força é quando é uma tendência de giro, é uma tendência de girar. Você tem vetor, que é reto, e momento, que é esse giro. O momento, então, faz com que aconteça a rotação. E aí, o longo eixo do dente, antes e depois do movimento, gera um fulcro. Mas como é que eu faço, e essa é uma pergunta para todo mundo, como é que eu faço para atingir o centro de resistência de um dente? Eu estou falando aqui para vocês que o centro de resistência do dente, ele está na raiz do dente. Só que em volta da raiz tem osso. E eu colo e faço força na coroa. Como é que a força vai para o centro de resistência? Como é que eu faço um movimento de translação? Essa é a grande questão da ortodontia. Por que eu não posso, em vez de colar brackets no dente do meu paciente, colocar um monte de bolinha de resina e colocar alguma coisa puxando? Mais fácil fazer isso. Um monte de bolinha de resina e coloco uma força. Não posso fazer isso. Não devo fazer isso. Tem gente que faz. Não devo fazer isso. Por que eu tenho que colocar bracket? Qual que é a beleza do bracket? Qual que é a graça do bracket? O bracket ele tem um retângulo dentro dele. Um lugar onde você encaixa um fio retangular. O encaixe desse fio retangular, com esse retângulo interno do bracket,
faz com que aconteça no interiorzinho desse bracket uma coisa chamada binário de força. O binário faz transmitir a força da coroa desse elemento direto para o centro de resistência dele. Quando eu faço uma força com um bracket, eu consigo movimentos de translação. Quando eu faço uma força sem bracket, tudo que eu faço é rotação. Então, o bracket ele faz um binário de força aqui. O que eu gostaria de fazer para controlar o dente é pegar ele pelo ápice e pela coroa e fazer isso aqui. Ó. Só que como eu não posso fazer isso, eu pego uma estrutura pequenininha presa nesse dente e faço esse mesmo movimento com o dedo na estrutura. E aí todo o dente reage a esse movimento da mesma maneira. Então eu tenho um controle tridimensional desse dente dentro do bracket. O bracket me permite mover o dente como se eu estivesse pegando ele na minha mão. Então isso é binário, duas forças de igual magnitude e sentidos completamente opostos, não coincidentes. Binário, duas forças de igual magnitude e direção oposta. Tá certo? Isso é a base da ortodontia. Criação de binário. Duas forças que não se encontram. Você transmite a força e consegue fazer o dente andar de corpo. Isso é lindo, cara. Isso é ciência pura. Essa é a parte científica mais basal, criada em 1889 por Charles Engel. Ele criou o bracket. A ideia de movimentar um dente dentro do osso, fazendo força dentro do osso, com o osso fechadinho, bonitinho, sem você abrir o osso do cara. Isso é brilhante, isso é completamente brilhante. Então o binário vai produzir rotação pura girando o dente. É basicamente a história desse dente aqui que eu vou contar hoje para vocês. Então hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai contar uma história para vocês aqui. A ideia é fazer uma história. Até agora, tudo isso que eu falei para vocês são conceitos básicos. E para andar para frente nesses conceitos, eu preciso que vocês tenham entendido todos eles. Peraí. Professor, mas e no caso do Invisalign, por exemplo? Interessante, no integral vai perguntar a mesma coisa. Que medo. Vamos lá. O Invisalign, ele não tem bracket. A barra do Invisalign, ele criou uma plaquinha. Então, em vez de você segurar o dente fazendo uma força direta nessa pontinha, você usa uma estrutura de plástico que engloba a cor do dente inteiro. Então você pega nele, em vez de pegar assim, você pega nele assim. Você pega um dente, a cor do dente assim. O problema é que a cor do dente é expulsiva, né? Ela faz isso aqui. Então, a dificuldade do Invisalign é justamente isso, lidar com o fato de que você não consegue controle total tridimensional. O Invisalign é excelente, eu vou mostrar alguns casos para vocês durante o semestre. É excelente para muita coisa, não para tudo. Por conta disso, só por isso, física. Ah, mas é assim porque falam que não é, não tem como ser física. Existe física só. Queria que não existisse, ia ser ótimo, né? Vou dar um clean check o dedo de cara dele. Física. Clean check, todo mundo sabe o que é? A Line tem um programa que reproduz tridimensionalmente qualquer movimento que você queira. E aí o paciente olha e é lindo, porque ele reconhece a boca dele andando, ele fica diferente, ele fala, caraca, é disso que eu preciso. Esse você vende. Esse você vende bastante, você ganha uma plaquinha de acrílico. Falam que você é um metal precioso, tipo Invisalign Platinum. Invisalign Silva. E aí você posta no Instagram, né? Você só plaquinha. Só que isso é pela quantidade de alinhadores colocados. Não é pela quantidade de alinhadores retirados, nem pela qualidade que você faz. Essa plaquinha fala que você faz um bom marketing, não que você faz uma boa ortodontia. São duas coisas bem diferentes. Beleza? A história desse dente. Mais uma vez, os três livros. Os três livros. Foquem nos três livros. Beleza? Então esse aqui é o roteiro da aula de hoje. Para quem tem resumo em dupla, eu oferecer a aula. Então não é a mesma aula que vocês estão usando aí, desculpa galera. Mas o PDF está lá, tá? Essa aula está toda diferente, ela só não, algumas. Eu gosto bastante de atualizar minhas aulas para elas ficarem mais dinâmicas, mais legais para vocês, menos para a Maria. A Maria, desculpa, foi mais forte que eu. Eu não ia implicar com você, não faria, ela tá, mas é isso. Tá, você me perdoa? Não, você não me perdoa? Eu falo que não é uma pessoa prática, não foi uma pessoa. Esses são os tópicos da aula, tá? É sobre isso aqui que a gente vai falar, então vocês vão saber onde é que eu estou pelo tópicozinho da aula. Primeira parte da aula vai ser saber por que o dente anda. Segunda parte da aula vai ser saber teorias dessa movimentação. Terceira parte da aula, saber sobre as respostas desses tecidos, das forças que são aplicadas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre tipo de movimentação. E no final a gente vai entender finalmente por que o dente anda. Beleza? História técnica.
Primeira parte, então, por que a gente anda? A gente vai começar mostrando o caso dessa menininha. Por favor, não tirem fotos do rosto e postem. Pode tirar foto da aula inteira. A gente disse não, por favor. A parte não está no PDF, porque é um paciente. Beatriz, filha da minha aluna da especialização, Jane, uma pessoa sensacional, uma criança sensacional. Hoje sou uma mulher velha já, claramente. Mas era uma criancinha muito fofinha na época, e continuou uma senhora muito fofinha nesse momento. Uma senhora, juro, é estranha. Vocês vão ver também uma coisa importante. Eu vou apresentar alguns casos clínicos durante o semestre. Algumas vezes vocês vão ser convidados a avaliar a face, tem a aula de análise facial, a avaliar os dentes, tem a aula de classificação da maloclusão, etiologia da maloclusão. Então, assim, o formato disso aqui nunca vai mudar, porque esse é o formato proposto pelo BBO, Board Brasileiro de Ortodontia. Então, isso aqui não é a cabeça do Tony, não. Isso aqui é a forma como se mostra um caso de ortodontia, ou pediatria, no mundo todo. Então, quando você pede uma documentação ortodôntica, você tem que ter 3 fotos. Quais são essas 3 fotos? Uma foto frontal, uma foto lateral e uma foto do sorriso, normalmente lateral direita. Nessas 3 fotos, a gente avalia um monte de coisa, entre eles, a linha média do paciente, profundidade do corredor bucal, sagital dele, a linha S-Styler, projeção de lado, projeção de vento, proporção da face, sebdólico, semédio, sebraque. A gente vai ter todas essas aulas para discutir. Na sequência, a gente pensa nas fotos intraorais. São as fotos de dentro da boca da pessoa. Também sempre, inclusive, a disposição delas é essa aí sempre. As 3 de cima, foto frontal, em que a gente avalia a linha média do paciente, a gente avalia a profundidade da mordida, a gente vai ter tudo isso. A foto lateral direita, que você vê o plano sagital do paciente, tamanho do overjet, tamanho do overbite, né, sobressalência, enfim. Classe 1 de angle, posição de canino, tudo isso. A intraoral esquerda, oclusal superior e oclusal inferior. Oclusal inferior você vê formato de arco, você vê alinhamentos, você vê a discrepância de modelo, tema da próxima aula da gente. A aula que a gente vai aprender a calcular espaço dentro de um modelo. Então, quanto que cabe dente dentro daquele osso? Se é possível calcular a quantidade de dente naquele osso. Beleza? Vamos para o assunto da história. Né? O caso dela vai servir para ilustrar o que eu quero ensinar para vocês hoje, baseado nesse grupo aqui de dentes. Não sei se vocês aqui tinham reparado já, que é o que chama atenção. Mais alguma coisa chama atenção de vocês aí? O canino, né? Me chama atenção também. O que está acontecendo aqui? Desculpa? Eu não sei se é verdade, se tá certo, mas é porque a oclusão do canino ali tá entre o pré, não. Você foi até mais longe do que eu queria. Excelente. Ela falou que a oclusão do canino está entre prés. Idealmente o canino superior, ele fica entre o canino inferior e o primeiro pré inferior. Está um dente para trás. Por quê? Dente descido. Que é envelhecido. Ah, você conhece esse caso. Ectopia de dente descido. Vocês estão achando o dente descido aqui? Então é muito importante vocês conseguirem ver quem é esse Pokémon. Né? A cor desse dente, o formato desse dente é diferente. E já que a gente está nessa, Silvio, agora veio. Qual é FDI, numeração de dente? Qual é o número desse dente aqui? 53. Ah, isso aí. Agora é bonitão você, velho. Esse é o 53. Sempre que a gente conversar com vocês e falar que a numeração é FDI, é do Fundo de Dentisteria Internacional. Então você tem que falar 11, 12, 15. Dentista não fala o nome. Ah, é o primeiro prêmio? Não. Você pode até falar, mas ele fala que você coloca um número. Porque aí você não só fala qual dente que é, mas que lado que ele está, qual arcada que ele está, que dente é esse. Também fala se ele é descido ou permanente. Então conseguir se comunicar explicando qual o número do seu dente é é basal. É uma conversa que não tem que ser ensinada aqui agora. Mas eu sei que vocês chegam aqui dando uma arranhada nisso aí. Então a gente vai fazer isso rapidinho, coordenando quem eu não gosto da sala. Tá bom? É isso. Vamos lá. Então é o 53. Se o 53 está ali, o 13, quem é o 13 para o 53? 53 é o descido, 13 é o permanente. Todo mundo está em paz com isso? Sim. Quem que é o descido do 16? Não tem. O 16 é um primeiro molar. Ele não tem um dente que substitui ele. Ele
É um dente que nasce atrás dos dentes todos. Você vai ter até segundo modo decido. São 5 dentes, o 16 é um sexto dente. O 17 é um sétimo, o 18 é um oitavo. Então a gente pode ter até 8 dentes por arcada, mas na dentição decídua, a gente tem 5 só. E a gente vai discutir tudo sobre isso no desenvolvimento da dentição. Uma aula específica só disso. Beleza? E aí, ok. E se esse aqui é o 53, quem é esse? Fala, gente. Eu gosto de conversar, para, mas ficar sozinho falando aqui, com doido. Se esse é o 13, 53, esse é quem? 14. E esse? 16. E esse? 15. 13. Se você tivesse que tirar alguém dessa bagunça aqui, quem que sairia? 53. Ou vou ver a raiz para saber, Tony. Não, boa decisão. Dá uma olhadinha na radiografia, pode até ter certeza que todo mundo tem raiz aqui. Mas assim, se não, mas o chute tá certo. Se eu for chutar, quero tirar o dente descido. O nome disso aqui tem 3 coisas de etiologia da maloclusão, que é uma aula que vocês também vão ter comigo. É uma coisa importante, a ortodontia não é para ensinar ortodontia, é para ensinar diagnóstico. Tudo de diagnóstico que a gente está fazendo aqui. Então o que a gente vai aprender aqui é diagnóstico. Tem uma aula inteira só para saber coisas que fazem mal para a sua boca. Uma delas é ectopia. O que é ectopia? É quando um dente deveria estar num lugar, não está, está em outro. Está ectópico. Ectopia é cetopia. Outra coisa que tem aqui, retenção de dente descido. O que é dente retido? Dente com retenção. É um dente descido que deveria ter saído há muito tempo atrás e ainda não saiu. Quantos anos eu perco o meu canino superior? 10 a 12. A gente perde ele, é o último dente da maxila no segundo período transitório da dentição mista. Aula de desenvolvimento da dentição, a gente vai ter falando sobre isso. Se já tiver, a gente aprofunda bastante isso aí. O que eu quero fazer? Extrair esse dente então. Então vamos falar só deles agora. Não é agora não, daqui a pouquinho. Mas radiograficamente é assim que ele se parece. Você vê um incisivo central grandaço, um lateral grandaço e um tiquinho de dente aqui. Então com certeza alguém falou que extraiu tecido. Extraiu tecido com certeza. É uma boa saída. Observa a raiz de todo mundo. A gente está aqui, não estamos fazendo nada. Fala comigo, conversa comigo. Me dê sua atenção. Ela olha para o lado, tipo, não é comigo, é com você sim. Fala, FDI. Que dente é esse? Você mesmo. Não, pode ajudar, gente. Que dente é esse? 32. 32? Então, FDI é muito simples. Você vai partir o meio da cara da pessoa assim, assim. Pensa que você é o dentista que você está atendendo o paciente. Eu gosto muito de storytelling porque me ajuda a gravar coisas que têm que ser decoradas. Então se liga, você está sentado com o paciente no seu colo aqui, certo? Foi? Partindo de você, ele faz um círculo na cara do paciente. Então o lado direito dele começa com 1, 2, 3, 4, partindo de você. Entendeu? Então olhando daqui, ó, esse aqui são os 1, esse aqui os 2, esse os 3 e esse é os 4. Se for dente descido, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7, esse é o 8. Não existe 56. Não existe 67, não existe 78, porque dentição descida só vai até 5. Vai só central, lateral, canino, primeiro molar descido e segundo molar descido. A gente vai ter tudo isso, é só que é importante que vocês estejam armados dessas informações do que vem a seguir, beleza? Não dorme, gente, acorda. Presta atenção. O que está acontecendo aqui? Radiografias perapicais. Todo mundo que colocou o aparelho aqui, colocou o aparelho com radiografia para colocar e radiografia para tirar o aparelho também, né? Vamos cada vez, gente. Por quê? Porque muita coisa pode acontecer na sua boca por conta do aparelho. Você tem que colocar o aparelho tirando radiografias e fazendo uma análise aprofundada do seu caso. E quando você tira o aparelho, é a mesma coisa. Né? Porque a gente tem que ver como é que tá. Tony, eu tenho 3 anos de aparelho e não tirei radiografia nenhuma. Temos que conversar. A gente conversa depois. Temos que conversar, com certeza. No caso dessa mocinha, eu vou mostrar até o final dele e depois a gente faz o passo a passo. Combinado? Então, o que eu fiz nele? Extraí, claro, os dentes descidos, o dente descido. E aí consegui espaço no ar para o dente permanente. Ó. E finalizei o caso dela, alinhei a média certinha, depois eu observei todas as raízes dos dentes, vi que estava tudo bonitinho, paralelinho, vi que todos os dentes que estavam transpostos foram recolocados. Observem como é que ficou o ligamento periodontal de um dente quando ele movimenta. Ele se afasta do osso, demora para o osso formar. Então fica esse espaço escurecido. E aí finalizou, fotos frontais, com pouca alteração facial, a menina bonita continuou,
mas com os dentes encaixadinhos, com uma classificação de molares e uma classificação de caninos bilateral. Linha média correta junto com um contorno agradável, tanto do sorriso quanto de dentes. Coloquei uma contenção desse lado e alguém me perguntou no integral, você colocou uma contenção superior no paciente? Sem dúvida. Sem dúvida, é um dente transposto. Fala comigo. Aquele espaço ligamentar que teve ali, pode dar alguma mobilidade no dente? Pode, a gente vai discutir sobre isso hoje justamente, mas se você faz um movimento solapante no seu dente, a quantidade de osso perdido é tão grande que ele fica mole. 15 dias passa. O que é contenção? Para todo mundo tomar isso uma vez logo. Contenção é uma forma de você segurar o dente já movimentado na mesma posição, esperando um evento que Flávio Xavier explicou para vocês o que é. Flávio falou para vocês que as fibras periodontais são neoformadas no corpo humano a cada... Não? Ninguém? Quanto tempo demora para as fibras periodontais serem neoformadas? A gente troca de fibra a cada 12 meses, isso de cada vez. Calma. 12 meses, a cada 12 meses você troca todas as fibras do ligamento periodontal. Não, 90 e poucos %. Então, um ano depois que você está com contenção, você tem chance de diminuir muito a recidiva, não 100%. Então é muito interessante, se você não quer nunca que seu dente apinhe, nunca que seu dente abra, que você nunca deixe de usar uma contenção. Pode ficar com ela ali para sempre. Professor, o que você acha Contenção higiênica. da nova forma de contenção? Que no caso eles não botam mais, né? Aquela higiênica. Não botam mais essa daí. É o aparelho, no caso, o móvel, em cima e embaixo. Não, fala. É a placa. Pode botar uma móvel, você pode botar 5 presos. Mas você, o que você acha disso? Porque o paciente não vai usar ele para sempre. Uso. Para definir, por exemplo. Vocês fazem muito. Aqui não, muita gente usa. Você divide com ele a responsabilidade de fazer isso, que o dente às vezes apinha, que solta alguma coisa, o paciente não liga, e aí depois o dente apinha e chega, pô, que ó. É assim, não existe nada na área de saúde que é eterno, não tem nada. A única coisa que tem que ser eterna é a coisa do dano. Faz cárie, dá cárie no mesmo dente por conta da restauração que não ficou legal, o paciente paga 2 vezes feliz. Colocou o aparelho uma vez, um dedinho saiu do lugar, o paciente fica na porra, aqui no dente. Você que não usou contenção, cara. Posso fazer contenção recidiva, que é a tendência de voltar à posição original, existe. Faz parte do processo do ortodontista de explicar para o paciente, antes de colocar o aparelho, que ele tem um protocolo pós-tratamento que tem que ser observado. Então é isso. É uma consulta que eu faço. Eu faço o paciente voltar 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2. Tem paciente, o meu paciente 3, por exemplo, está no consultório ainda. Todo ano ele marca para voltar lá. Foi um caso muito grave, não tem dente direto, então todo ano ele está lá. E aí, se está lá, esse dentinho sai um pouquinho do lugar. Ele usa uma contençãozinha para dormir. Ele usa uma contençãozinha para dormir, eu ajusto a contenção e o dente volta pro lugar. Então eu consigo manejando ele para que ele fique com um dente, um sorriso que ele quer ter de maneira saudável. É isso, é você saber negociar isso. Colocar um aparelho na boca da pessoa, tirar e falar, veja galera, olha, não precisa estar sendo levados a sério se você está fazendo assim. Ortodontia não é isso. Não é sobre isso. Então é isso, coloquei a contenção para segurar esse canino. Se eu só tirasse, a tendência do canino era voltar, apiar de novo. Mas é sobre isso aqui, ó. Antes, estava assim, tirei isso aqui, depois ficou assim. Coloquei uma contençãozinha só nesses dois, para segurar o caninho parado. Eu só preciso, na contenção, você só precisa de um toquinho. Não é muita força, é só para ele não andar. Em algum momento você pode deixar de usar essa contenção? Pode, não quando morre, não tem problema mais. Aí você tira a contenção, o paciente vai ser enterrado, os velhos vão comer tudo, vai ficar o dente. Mas o dente não anda mais. É maravilhoso. Essa contenção é eterna. Jesus dá ela. E olha só, tem muitas situações, muitas, a pergunta é boa, explica com você. Tem muitas situações, muitas, que você não precisa nem usar contenção. Normalmente são baseadas na parte inicial do tratamento. Então o paciente chega para mim, não tem nenhum apiamento, nem um diastema, não tem nada na boca, mas tem que só jogar todos os dentes de cima para trás e de baixo para frente, aí eu jogo o cacho dentro de contenção. O paciente chega no meu consultório cheio de buraco no dente, precisa de contenção até morrer. A tendência é voltar até a condição original, não estou doido. E é muito trabalho de graça, né? Tem que colocar a parte que você paga nada, chato, né?
trabalha com menos sorriso no coração. Mas é isso, depende do caso inicial. A resposta da sua pergunta, que é boa. É essa. Então, beleza. Hoje a gente vai brincar de a jornada de um dente. A história de um dente que queria ser movimentado. Uma boca que queria ser movimentada, que é essa aqui no caso. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a jornada daqueles 3 dentes ali. A ideia é que os 3 precisam andar. E eu vou explicar para vocês os fenômenos físicos e biológicos que acontecem para que aquilo aconteça. Vou começar falando o que eu quero fazer. Ortodontia e prótese são matérias que se parecem muito. Então, elas trabalham com um processo de reposicionamento. Você vai colocar coisas, você vai tirar coisas, você vai tornar aquilo adequado. Só que a ortodontia mexe com dentes naturais e a prótese com dentes artificiais. A ortodontia mexe com crianças e senhoras, né, que até a tarde para levar essas crianças no dentista, e a prótese mexe com senhoras que já sofreram muito na mão de outros dentistas, perderam dente, sofreram, tem sangue, tem pus, tem choro, tem enxerto ósseo, tem, meu Deus do céu, tem os tios da família dessas pessoas. E aí a minha decisão por ortodontia foi muito clara, né? Já falei com vocês, mas repito porque eu falo isso com muito orgulho. Tem uns 16 anos que eu não dou anestesia de ninguém. Não sei o que é isso. Não faço a menor ideia. As pessoas não choram. Se a criança começar a chorar na minha cadeira, eu paro imediatamente. Eu não trabalho com ninguém chorando. Não Por isso, existe quando você isso. vai fazer uma extração, você pede para outro. O quê? Mas a minha professora, minha dentista faz. Ela faz noção? Não Faz. sei como é que faz. Aí você... Eu falo, sai dente! É porque eu tinha, um cara tinha dente descido que não caía também, mano. Aí ela sempre fazia extração pra Sério? botar meu rabo. Não faço noção. Me diga qual é. Assim, dica, tá? E aí o que acontece? Ou então eu falo, descomando, onde? Ele não anda. Fala com ele. Professor, Fala. eu usei o aparelho mó tempão, não tem? Aí, tipo, eu não Desde usei. quando? Eu não usei a contenção. Tu voltou? Não, tipo, não voltou, mas meu incisivo veio porque assim, ó. Então voltou. Não, mas é. Não voltou, vai pro YouTube de novo, voltou no mesmo lugar que tava. Não, tipo, é uma colisão. Tá legal. É. É assim, a tendência. Aí eu fui no dentista, mano. Aí ele falou que para ter espaço, ia ter que tirar um pré-molar. Tá, cadê a pergunta? Que isso, peraí. Não, era É porque às vezes rola, às vezes rola. É que você falou de distração. Às vezes acontece isso. Ele falou que na verdade precisa caber espaço, na verdade não traz tudo de pra dentro. Você vai aprender, você vai aprender que tem um ângulo chamado ímpar. Não é ímpar, não, ímpar. Que mede a inclinação do incisivo. Se seu ímpar estiver muito aumentado, para ele entrar pra dentro de novo, você tem que extrair dente. Então, aqui eu extraí 4 vezes, cara. Não dá pra ver. Tá tudo certinho, não tem buraco nem nada. Porque fecha o aparelho. E se ficar bem fechado, se o cara fizer o trabalho certo, se você fizer movimentos para fechar o espaço de translação, o espaço não volta a abrir. Se você fizer de rotação, o espaço abre de novo. A grande questão é essa aí, você tem que encostar uma raiz na outra mesmo, não é encostar a raiz. Paralelizar as raízes. Se você só inclinar as raízes, abre de novo. Mas se é o caso, cara, normalmente tem extração envolvida, tá? Aí você falou sobre o desculpa pra dentro pra frente. Você é adulto. Deveria. Você é adulto. Sai dentro, cara. Normalmente tem sim. Mas eu não sei se é o caso, não vi sua rotina criminal. Mas aí eu tenho que fazer esse negócio de modelo. Tudo aqui. Esses 3 dentes, gente, a gente vai falar sobre eles. Então, tem 3 dentes, a gente tá aqui com eles desenhadinhos bonitinho. Esse aqui, a gente sabe que vai pro balde. O balde dele. Como que eu faço os outros todos ficarem legais? Então, claro que eu vou precisar de uma mecânica específica para fazer isso. E aí tem mecânica específica ortodôntica para fazer isso aqui. Eu tenho que conseguir visualizar vocês que gostam de prótese, vocês que gostam de dentística, vocês que gostam de cirurgia para a área de ortognática, e vocês que gostam de harmonização facial ou ortodontia, vocês têm que ter abstração. Vocês sabem o que significa abstração? Capacidade de estar num ponto da realidade acordado, mas conseguir se colocar em um outro lugar, naquele momento, visualizando uma outra coisa. Vocês têm que olhar para isso aqui e conseguir abstrair aquela percepção da realidade de maneira que isso aqui aconteça na sua mente. Ó. Você consiga ver como ficaria melhor, como ficaria da forma que vocês precisam. Só colocar um aparelho não existe, eu acho muito interessante. Pô, meu dentista falou que vai colocar aparelho em mim, ninguém coloca aparelho. Meu objetivo não é botar aparelho, é tirar aparelho. O cara está sem aparelho com o dente certo. Então você tem que olhar para a boca do cara e conseguir ver isso tratado. Né? Só colocar o aparelho é muito fácil, é só colocar, não faz. É isso. Esse é o início da mecânica. O que eu fiz? Eu coloquei uma mola
entre dois dentes, depois de ter extraído o dente de leite. Então eu coloquei uma mola entre esse e esse aqui. E aí eu abri o espaço porque eu queria estacionar este premolar girado aqui. Eu queria estacionar esse premolar girado aqui. Tem uma mola aqui. Não queria que esse premolar andasse, para te falar a verdade. Eu gosto da posição dele. Mas queria que o canino fosse todo para frente e queria que o pré estacionasse aqui. Como assim? Vamos pensar em uma dinâmica. Essa mola faz força. E eu quero empurrar esses dentes para o lado. Quando eu empurro esse dente para o lado de cá e eu empurro esse dente para o lado de cá, eu poderia ter duas opções. Empurrar dentro de um bracket ou empurrar com uma bolinha de resina. Se eu empurrasse com uma bolinha de resina, que tipo de movimentação eu faria nesse dente? De rotação, de inclinação. Rotação ou inclinação. Eu jogaria. Ó, a força está aqui, eu jogaria esse dente para lá, só a coroa, e a raiz meio ficaria para trás. Eu jogaria só a coroa para cá e a raiz meio ficaria para trás. Beleza? Só que eu tenho um bracket aqui. Então se eu tenho um bracket, passo um fio retangular dentro dele, eu crio no interior desse bracket um binário. Muito bem. E aí eu transfiro a força que está acontecendo dentro desse bracket para o centro de resistência do meu dente. E aí o movimento que eu consigo é um movimento de translação. Eu faço isso aqui, abrir espaço. Como é que eu vou fazer essa força acontecer dentro do osso? Eu não tenho como ter acesso ao osso. E eu quero abrir o espaço para esse dente todo. Eu quero que ele faça isso aqui. Eu não quero que ele faça isso aqui. Que seria o que iria acontecer se eu não tivesse um dente colado. Ao mesmo tempo, por isso ser uma bola, isso joga esse para um lado e esse para o outro. Beleza? Então, quais são as teorias da movimentação para abrir o espaço daquele meu dente? São duas. Vocês prestem atenção, principalmente nessa primeira. Rapidinho até agora. Largar minha mão, tá todo mundo aqui? Fala. Não, eu fiquei na dúvida na questão da translação, que na questão de internacional que eu não coloco a resina. Sempre que for bracket, vai ser Sempre que você tiver um bracket, você consegue fazer translação. Sempre que você faz uma força num dente, que eu faço uma pergunta no começo da aula, perguntei. Por que eu não posso só colocar resina no dente, presa com um fio, por exemplo, e largar? Eu alinharia o dente assim. Você não pode, porque você não consegue fazer translação dessa forma. Para fazer translação, a força tem que passar no centro de resistência do dente. Só que como é que você vai passar com a força dentro do centro de resistência do dente, se o centro de resistência de um dente uniradicular é no terço cervical, é aqui, dentro do osso? Você precisa de alguma coisa que transfira a força da coroa para o centro de resistência. Que coisa é essa? O bracket. Porque acontece um binário no interior do bracket que transfere essa força para cá. Então, por que eu falei que a resina faria uma rotação? Porque não há um bracket, não faz um binário dentro da resina. O bracket foi inventado justamente para isso, para fazer um binário. Entendeu? Então aqui, gente. Tá vivo? Vai. Vamos lá. Teoria da movimentação. São duas as mais importantes. A primeira é assim. Quando você faz um pouco de força no ligamento periodontal, a membrana das células desse ligamento deforma. Você tem uma alteração na membrana das células. Isso faz um impulso elétrico ósseo acontecer. Então, aqui é o ligamento periodontal do paciente. Atenção aqui. O ligamento periodontal do paciente tem 0,2 milímetros de espessura. Quando eu faço força do dente contra o osso, eu comprimo esse ligamento periodontal, deformando a estrutura cristalina do osso. Isso gera um impulso elétrico. Eu resolvi botar esse impulso elétrico com a cor azul, mas obviamente não tem não tem um choque. É um impulso bioelétrico super baixo, super difícil de medir, inclusive. Para que serve a piezoeletricidade? Para avisar o corpo de que vai acontecer essa movimentação nessa região, e ele traz células para essa área. Dois grupos de células principalmente. Quais são eles? Os blastos e os clastos. Vocês lembram dos dois? Então, eu chamo para essa área os osteoblastos e os osteoclastos. Osteoblastos capazes de criar osso, osteoclastos capazes de reabsorver osso, destruir osso. Beleza? Então, a piezoeletricidade acontece quando você faz força e a estrutura cristalina do osso ele deforma, fazendo um impulso elétrico. E aí o corpo inteiro manda blastos e clastos indiferenciados, aí, claro, para essa região. Então é isso. Essa deformação da piezoeletricidade faz com que chegue esse monte de célula para essa área, permitindo a movimentação dentária de acontecer.
Segunda teoria é a teoria da pressão e tração. Então, da piezoeletricidade é isso, é para convocar eletricamente células para essa área. A segunda é uma teoria geral da movimentação, e eu preciso, se vocês quiserem prestar atenção, em qualquer coisa dessa aula, o momento é agora. Tá? Eu preciso que vocês prestem atenção nisso aqui. O dente está parado, e parado ele fica porque tem um monte de força em volta dele, que eu vou explicar mais tarde para vocês. Essas forças são fisiológicas, é o lábio, é a língua, o antagonista, os dentes à frente e atrás desse dente. Beleza? E é por isso que ele fica parado. Se eu tiro qualquer um desses dentes, qualquer um desses vetores em volta, o dente se movimenta. É o que acontece quando você perde o primeiro molar, por exemplo. O segundo molar, mesialista se inclina. O dente antagonista se destrui. Então, quando você tem um sistema de força com uma boca, tem um monte de vetor, mas esses vetores todos se anulam, um anula o outro. E aí o dente fica parado. Se eu coloco um aparelho nesse dente e faço força nele, ele se movimenta. E aí quando ele se movimenta, ele cria dois tipos de área. Uma área de pressão e uma área de tração. A área de pressão, ela comprime o ligamento periodontal. Dente, osso, no meio, ligamento periodontal. A área de pressão, eu comprimo esse ligamento periodontal. Pressão. A área de tensão ou tração. Tensão ou tração, eu estico o ligamento periodontal. Pressão, tração. A dança ajuda a lembrar. Beleza? Vamos fazer isso juntos. Tração. Beleza? Se liga não. Espera. Dúvida? Grupos específicos de célula vêm para essa área por conta da piezoeletricidade. Qual área vocês acham que recebe clastos? Pressão ou tração? Clastos. Pressão. Então, quando eu pressiono o dente contra o ligamento periodontal e contra o osso, eu chamo clasto para essa área. E os clastos destroem o osso, fazendo com que o dente vá para aquela nova posição. Quando o dente vai para essa nova posição, ele deixa esse espaço ali. Olha para mim, eu sou um dente. Quando o dente vai para essa área, os clastos estão aqui destruindo o osso. Eu faço isso aqui fica um espaço vazio. Quem coloca o osso nessa região? Clastos. Isso é uma área de tensão. Aqui é pressão e aqui é tensão. Porque aqui o meu ligamento periodontal está aumentando de tamanho, estou andando. Então aqui está pressionando, aqui está sendo esticado. Entenderam? Essa é a teoria geral de pressão e tração. Mas tem um monte de pequenos detalhes que são importantes. Vamos voltar para a história do meu dentinho para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, eu tenho dois dentes com um bracket. Então, você tem um bracket, forma um binário no interior dele e eu jogo a força para o centro de resistência. E com uma mola entre esses dois dentes, fazendo essa força. Quando eu faço a força, essa região aqui, distal aos dentes, é de pressão ou é de tração? É de pressão. Estou pressionando essa área aqui. Então, se eu tivesse que fazer uma cultura dessa região aqui, distal a esse dente, essa região aqui, tirar aqui, colocar no microscópio, eu vou achar o osteoclastos. Está destruindo esse osso. E nessa região, osteoclasto. A mesma coisa aqui, blasto e clasto. E aí eu quero isso aqui. Eu quero que eles andem. Para que isso aqui aconteça, para que esse movimento aconteça, clastos de um lado, blastos de outro, tem que permitir o acontecimento. Estamos juntos? Todo mundo está aqui? Isso no livro é mais difícil, gente, presta atenção e aprende isso agora. Blasto e clastos, pressão e tração. Então, beleza. Isso aqui é a parte que importa da nossa conversa. Como é a resposta à força num dente? Tem uma resposta chamada óssea frontal. Tá? Essa é a resposta ideal, que eu gostaria que acontecesse com todos os meus pacientes, em todos os dentes. Mas é muito difícil você ter a finesse de fazer isso acontecer. Tem a reabsorção óssea solapante ou à distância, ulminante, é a mesma coisa. Solapante, à distância, ulminante. O que acontece quando você não tem a reabsorção frontal? Eu vou explicar por que isso acontece. Isso acontece por quê? Quando você tem a reabsorção à distância, se você faz muita força, em vez de você fazer um pouco de pressão, em vez de você fazer um pouco de pressão, em vez de você fazer um pouco de pressão no ligamento periodontal, você faz muita. Você aperta o ligamento periodontal. Se aperta o ligamento periodontal, não chega mais oxigênio nesses tecidos. E aí, se não chega oxigênio nos tecidos, o que acontece com o tecido? Ele morre. Ele necrosa.
O nome de uma necrose na biologia, que é asséptica, é necrose hialina. A gente chama essa área, então, de hialinização. É uma área de hialinização, porque se fez esforço demais naquele tecido, ele morreu. Então agora, você tem uma área de hialinização que tem que ser lidada antes de você conseguir movimentar o dente. Como as células não chegam em áreas necróticas mortas, ela tem que ser removida à distância. Por isso que o nome dessa movimentação é solapante, à distância ou inante. A gente vai falar sobre isso agora. Acontece uma época de regeneração tecidual para que aconteça a movimentação de novo toda vez que você faz força. Então eu pergunto para vocês, por que o meu dentista, ortodontista, me marca uma vez por mês? Para conseguir pagar a sua foto? Não. Por quê? Para ganhar dinheiro? Não. Também. Principalmente. Para ganhar, mas não. Para poder dar tempo dos tecidos se regenerarem. Então vocês aprenderam em bioquímica, que vocês adoram tanto. O ciclo de inflamação demora 21 dias. Esse é o tempo mínimo que um ortodontista pode voltar a te atender. Se esse doido te atender com menos que isso, você começa a ter áreas de hialinização e com o dente hialinizado ele não anda. Então, na prática, mais força é menos movimentação. A gente vai explicar isso quando a gente discutir força ótima daqui a pouquinho. E a gente termina comparando o tema da próxima aula, que é força ortodôntica versus força ortopédica. Nem sempre força pequena é melhor, nem sempre força grande é pior. Voltemos para cá. Essa parte é legal, olha aí. Essa é a parte que é ortodontia. É isso aqui que é ortodontia. Beleza da ortodontia é fazer isso aqui, cara. O paciente tinha isso aqui pra gente. A gente decidiu que a gente extrairia o dente tecido. Então tiramos o dente tecido. Então eu estabeleci que eu queria que o canino, atenção aqui, o canino fosse para o anterior, que o premolar girasse, se encaixasse nessa área criada, mas eu não queria que o meu premolar se movimentasse, eu queria que ele ficasse parado. Então, dos 3 dentes que eu ainda mantenho na boca, esse seria extraído, né, o 4, e esses 3, esse iria para o anterior, esse giraria e encaixaria, e eu quero que esse não se movimente. Mas o exemplo do quadro que eu dei para vocês é que toda vez que eu faço uma força, eu sofro uma força. Então, se esse dente aqui empurra o outro com uma mola, se eu empurro com esse canino aqui e esse premolar, eu vou jogar o canino para o anterior e o premolar para a distal. Vocês concordam comigo? Eu teria que colocar alguma coisa puxando meu premolar para o anterior também. O que eu faço? Eu coloco um elástico que cria também um binário no pré, prendendo aqui, prendendo no bracket e prendendo no premolar. Atenção, todo mundo, essa é uma hora interessante para vocês prestarem atenção na mecânica que eu vou explicar. O molar, a mola, faz uma força de vetor nesse premolar que eu quero que fique parado para distal. O elástico faz uma força para anterior e ele fica parado. Entendeu? Um neutraliza o outro. Eu aplico a mesma força com essa mola e com esse elástico. Esse dente fica parado. Ao mesmo tempo, esse canino vai andando para o anterior e esse premolar vai girando e se encaixando aqui. Ortodontia. Muito bom esse cara, sério. Aprender a fazer esse cálculo é a parte que interessa na ortodontia, na especialização. Vocês não têm que aprender a fazer nada disso. Mas vocês têm que entender por que esse dente andou. Entendeu? Na ortodontia, a graça é você calcular para que alguns dentes que você quer ande e os dentes que você quer não ande. Essa é a beleza. Por isso não existe jogar um aparelho. Você tem que calcular, você tem que planejar o caso do seu paciente. Entendeu? Dúvidas sobre isso? No caso, a força que você coloca para anular a outra força que vem empurrando o peito, igual você explicou. Isso. Está tudo dentro do cálculo? Sim. Então eu coloco, por exemplo, uma mola aqui de 100 gramas. Aí eu pego um medidor de força, uso um elástico prendendo aqui para distal desse dente, a palatina ir para lá. E aqui, para o medial desse dente ir para cá, de 100 gramas também. Uma anula a outra. Eu puxo esse pré para frente com 100 gramas e a mola empurra o pré para trás com 100 gramas. Preparado. 100 gramas do canino empurra ele para frente e 100 gramas gira isso aqui. E aí eu encaixo ele. Entendeu? Dúvida, gente? Gente, quem fez isso foi eu, então eu tenho um orgulho. Passo o resto da noite falando sobre esse assunto. Sem problema. Isso é bonito, eu gosto. Vamos lá então. Quero movimentar meu dente. Fiz uma força descontrolada nele. Olha aí. Fiz força na coroa desse dente aqui. No momento que essa força incidiu sobre a coroa, eu criei nessa região aqui e nessa região aqui área de pressão e nessa região e nessa área de tração. Porque a força passou longe do centro de rotação do dente. Então atenção aqui.
faço essa força, eu vou ter reabsorção óssea, que ela é causada pelo osteoclasto. O osteoclasto é essa célula grandona, multinucleada, que adere na superfície do osso, joga um monte de enzima e vai destruindo esse osso. E à medida que ele vai destruindo esse osso, o dente vai sendo movimentado em direção à área da destruição, e novo osso é formado nessa área aqui por um monte de osteoblasto, na área de pressão, perdão, na área de tensão. Então essa área de pressão, ó, fica um monte de célula multinucleada comendo o osso aqui. Enquanto na área de tensão ou tração, um monte de osteoblasto vai jogando matriz osteoide aqui. E aí esse dente vai sendo movimentado. Essa é a teoria básica da reabsorção frontal. Por que frontal? Porque vai sendo colocado o osso aqui e retirado o osso aqui. O dente vai frontalmente sendo movimentado. O problema é que eu estou trabalhando com uma força ótima. O que acontece se eu fizer muita força? Aqui é o que eu falei. Esmaguei o ligamento periodontal. Morreu o ligamento periodontal. Hialinização. Uma área de hialinização é formada e o dente não consegue se movimentar enquanto essa área de hialinização não for retirada. Então eu tenho que destruir a hialinização. Enquanto isso, o dente fica travado, parado. Logo, quanto mais hialinização você tem, mais demorado é o tratamento ortodôntico. Quanto mais força você coloca, menos o dente anda. Até o ponto de ruptura, que você extrai o dente. Então o dente não anda, não anda, não anda. Anda rapidaço, parou de andar. De repente ele não anda mais. O bom ortodontista consegue, com a mão, calcular a quantidade ideal de dente para cada movimento, para cada força. Essa é a mágica da obra. Entendeu? Ah, quando eu vou no ortodontista, ele só troca a borrachinha. Isso não é ortodontia. Distante de ortodontia. É o oposto de ortodontia. Ortodontia é outra coisa, não é nada disso. Então, aí, se você tem, comparando a reabsorção frontal e a reabsorção à distância. Então, eu faço uma força, se nessa região tem o frontal, atenção, para entender a diferença dos dois. Se nessa relação aqui eu tenho reabsorção frontal, eu vou ter os osteoclastos destruindo o osso nessa região, mas tem sangue passando por aqui, ó. Então, as células de osteoclasto chegam por aqui diretamente, frontalmente no osso e comem ele. E aí você vai ter a destruição do osso do outro lado. Você vai ter o osso sendo aposicionado pelos blastos e o dente anda. A reabsorção à distância, não. Como morreu todo o ligamento periodontal dessa área, como está tudo morto nessa região, não tem como as células chegarem. Então elas chegam por fora, elas chegam por aqui, ó. É a distância. E aí ela vem comendo o osso de cá, de cá, de cá. Quando ela chega no ligamento periodontal, o espaço entre o dente e o final de onde eles consumiram é gigante. Por isso que é solapante, é aos pulos, é minante. Por isso você perguntou, é assim que o dente fica mole? É por isso que, se você fizer muita força no tratamento ortodôntico, dói. Se você fizer muita força, o dente fica mole. Se você fizer pouca força, não dói tanto. Se você fizer pouca força, o dente não fica muito mole. Por quê? Uma é reabsorção frontal, a outra é reabsorção solapante. Dúvida? Bastante coisa. Dúvida? Vocês estão mortos? Vocês estão aí? Respira junto, gente. Calma que tá acabando. Isso aqui é o corte histológico de uma área de hialinização. Então, se você fez muita força, ó, nessa área esticou tudo, tensão, um monte de blasto botando isso aqui. Apertou demais, pressão. Os clastos vão comendo. Mas se você matou o ligamento periodontal dessa área, o clasto não chega. Precisa de circulação para a célula chegar. Então ele vem por fora comendo esse osso aqui até chegar no ligamento periodontal. O que ele vai tirar quando ele chegar? Essa área morta aqui, ó. Não tem célula nessa região, ó. Os clastos chegando aqui, invadindo a hialinização. Então tem que comer isso aqui tudo. Até isso aqui tudo ser removido, o dente não anda, fica paradinho. Mas nesse processo de hialinização aí, pode ter uma reabsorção óssea. Gente, essa pessoa é seu nome. Qual é o seu nome? Não, deixa eu quietinho. Não fala seu nome. Agora você vai falar. Agora eu quero saber. Fala pra mim seu nome. Eu tenho sua ficha, né? Não tem como não falar seu nome. Valdirene. Valdirene, que é minha monitora, me falou uma coisa agora que é muito importante. A monitora Valdirene perguntou, Tony, nesse processo de reabsorção, pode acontecer reabsorção dentária? Gente, que Valdirene maravilhosa, não é mesmo? Valdirene nunca nasceu. Gente, Valdirene é só sucesso. Valdirene acertou por quê? A gente tem a chegada, mas principalmente a saída de células da região por um único vaso.
dente é osso e vaso. Então vai saindo aos poucos. Se você faz muita força, peso e eletricidade chega aquele monte de célula no dente. E o clássico, ele não distingue muito bem o que ele está fazendo. Ele vê e reabsorve. Reabsorve osso. E tá os clássicos voltando para a circulação. Mas tem muito clássico ali. Então se ele encostar num cemento, reabsorve dente. Quanto mais força você faz, mais clássico tem na região. Não necessariamente mais movimentação, mas tem mais clássico. Esses clássicos todos presos perto da raiz do dente, reabsorvem mais. Aí acontece a reabsorção que você perguntou. Entendeu? Então qual a relação entre reabsorção? Eu vou falar sobre isso. Reabsorção e movimentação dentária. Muita força, muito clássico, menos movimentação. Muita força, muito clássico, menos movimentação. Mas reabsorção dentária. Porque tem um monte de clássico lá, esperando a vez deles de voltar para a circulação. E quando eles esperam, eles encontram uma superfície, um cemento. Opa, gruda lá e come um pedacinho. E o dente da pessoa. Vai diminuindo. Nesse caso, você vai acompanhando pelas radiografias. Radiografia, a cada 6 meses radiografa o paciente. Então aí, vamos voltar para a nossa história da movimentação do dente. Como é que funciona isso? Monitora, presta atenção, olha aí. Você tem aqui esse apiamento todo acontecendo nessa área, nessa região. E aí você extrai o canininho descido, ectópico, retenção prolongada, coloca uma mola para abrir aqui, mas eu quero que o pré fique parado e que esse pré gire e encaixe. O que eu faço? Coloco um elástico e vou puxando meu pré. Então, assim que meu canino, que está dentro de um bracket, por isso, está fazendo translação, e meu outro pré também está fazendo translação, chegar no seu lugar, eu puxo por rotação esse dente aqui, coloco um fiozinho, trago a raiz junto, e o dente chega no lugar que eu queria. Redistribuo todo mundo fica bonitinho. Só amor. Se eu quero movimentação, então, eu tenho que fazer muita força? Essa é a grande questão que minha monitora levantou. Atenção aqui, olha só. Isso aqui é o gráfico de força por tempo, por movimentação. Então, eu vou aumentando a força. Vai aumentando a movimentação dentária? Não. O que acontece são dois grupos de gráfico com força leve e força pesada. Uma, reabsorção frontal. A outra, solapante. Reabsorção frontal, força leve. Você faz força, então aqui é a distância em milímetros, aqui é o tempo em dias, até 21 dias. Os dois terminam no mesmo lugar. Só que essa aqui, ó, eu faço um pouquinho de força e a gente vai andando um pouquinho. Daqui a pouco tem uma fase que a gente chama de fase de lag, que o tecido regenera, recuperando por conta da agressão da força. Regenera. E depois a força volta, suave, uma inclinação suave, pouca movimentação acontecendo suavemente. Muita força, o que acontece? Você tem uma movimentação rápida e um tecido de lag longo, muita regeneração. Tem que tirar toda a área de alinização dessa região. É a distância, é solapante. E aí chega aqui, muita reabsorção, muita movimentação, dor, dente mole, desconforto, patologia, né? Reabsorção dentária. Então aqui é para vocês poderem estudar. Esse gráfico, essa slide eu acho importante para quando vocês chegarem, vocês conseguirem separar, diferenciar o que significa a força leve e a força pesada. Então, resumo grande. Força leve, movimento inicial, um período curto de alinização e já começa a andar. Força pesada, força inicial, um período longo de alinização e aí anda. Você tem um período travado muito grande, que o dente não se movimenta, causa dano à estrutura dos tecidos. A outra é menor. Porque eu quero evitar o que o Rogério falou. Então, tem esse caso, tudo reabsorvido. A pessoa basicamente perdeu a boca. Esse caso, quando chegou no meu consultório, esse paciente ele não tem a boca hoje. Ele tem alguns molares ainda aí. Mas o resto tudo foi extraído. Esses dentes todos estão incompatíveis com função. Você não tem como funcionar com esse grupo de dentes, com essa pouca raiz assim na boca. Isso acontece por conta de trauma, patologia ou aparelho ortodôntico. Isso aqui é trauma, pato ou aparelho ortodôntico. Faz isso aqui. É isso aqui que eu queria. O dentista ideal. Tipo ela, assim. Minha monitora que é super ortodontista. Ela vai botar aparelho na pessoa. Toda vez que ela encostar a mão na pessoa, ela só vai gerar força ótima. Que é o grande mito, é a vontade que todo ortodontista tem. O que é a força ótima? Isso aqui é uma taxa de movimento por força. Então eu vou fazer uma forcinha no dente. Comecei. Fiz força. O dente não anda. É muito pouca força. A força é muito pequena. A força, opa, tá andando. Agora o dente anda. E quanto mais força eu ponho, mais ele anda. E quanto mais força eu coloco, mais ele anda. E agora é muita força, ele está andando muito rápido. E ele chega no pico, no platô disso.
que é a força ótima. É a maior quantidade de força, é a menor quantidade de força pela maior quantidade de movimentação. Pouca força, muita movimentação. A partir do momento que eu chego na força ótima, se eu continuar fazendo força nesse dente, o que vai acontecer? O movimento vai fazer o quê? Fala, gente. Ele vai cair. Ele vai diminuir, eu estou fazendo mais força. E ele está caindo. Cada vez mais que eu faço mais força, ele vai caindo até parar de andar. A partir daqui o dente não anda mais. Então, o dente anda nesse platô de força, até a força ótima, depois ele começa a cair e para. Essa é a força ótima. Dúvidas sobre força ótima? Fala, doutor. Sobre o que você quiser. Vocês entenderam a pergunta da gente? Eu tenho exemplo para isso sim, mas eu prefiro que vocês sejam. Você me falar de muito tempo de aparelhos, você tem muito mais chance de submeter o paciente a muito mais força. Então, a chance de relativizar a força utilizada aumenta. Se você precisa de 3 ativações, a chance de você colocar sem querer uma força grande no paciente é muito maior que você ter 10 ativações. Quanto mais tempo que o aparelho fica, maior a chance de reabsorção. E tem um detalhe importante, gente, a pergunta dele é excelente. Ele ouviu falar que tempo de tratamento tem a ver com reabsorção, isso é verdade. Mas tem um outro dado importante sobre reabsorção causada por aparelho. Se você tira o aparelho, imediatamente acabou a reabsorção. Imediatamente. A reabsorção é mediada pelo ligamento periodontal. Então, antigamente, as pessoas tentavam um canal. Ah, está reabsorvendo, tem que tratar o canal do dente. Adianta tratar o canal do dente? Não, porque é mediado pelo ligamento periodontal. Você não está tirando o ligamento periodontal do paciente. Adianta parar de fazer força. Entendeu? Por isso. Mais claro comigo. 2 perguntas. 2? Não, é caro. Quando faz a movimentação todinha, aí para finalizar o tratamento, a pessoa não usou contenção, vem a fixa e vem a nova. Aí como que ocorre como que os dentes voltam? Ocorre essa reabsorção de novo, todo o processo de Quando você movimenta o dente, você não cria osso, né? Osso. Não. Massa osteoide. Aí você cria um ossinho, vagabundo, aí faz um arcabouço, aí enche de blasto, aí secreta osso, aí vai botando o osso e andando para trás para não ficar preso. Aí você prende, porque fica um monte de osteoblasto preso e morre. Mas calma. Vai ter detalhe. 12 meses tem que tirar. Dessa pergunta dele. Eu entendo a contenção enquanto você está nesse período de formação óssea. Depois que já está tudo fixado ali, eu ainda preciso da contenção. Imagina, eu sou um dente e isso é meu ligamento periodontal. Eu não tenho para cá. O que aconteceu com as fibras periodontais desse lado aqui? Eles estão esticados, ficaram? E aqui ficaram comprimidos. Então a tendência é elas estão esticadas e me puxarem para cá, e essas estão comprimidas e me puxarem para cá. E aí eu tiro o osso aqui e coloco o osso aqui. É porque eu tenho que pensar no osso e no ligamento periodontal, que está cheio de fibra, é tudo elástico ali. Então eu preciso de 12 meses para neoformar essas fibras todas que estão em volta de mim. Tá, e depois desse 4% delas continuam lá. Então 4% delas não são neoformadas, elas de repente são neoformadas na mesma posição que elas estavam antes. Então cada ano que você passa de contenção, diminui a chance de recidiva. Mas nunca zero. Nunca zero. Nunca zero. Segunda pergunta. A segunda pergunta, pacientes que têm doença periodontal e perca óssea moderada, essa força tem um protocolo para isso? Não, observação. Quando você tem um dente aqui, eu ouço até a coroa dele. Se você tem perda de osso nessa região, o centro de resistência do dente cai junto com ele. A força não é mais aqui 1/3, é mais baixo. Tudo muda. Paciente adulto é completamente diferente do paciente criança. O ortodontista não trata todo mundo igual, não pode. Você precisa de uma radiografia para fazer conta, para saber quanto de osso tem em volta do dente, para saber como movimenta ele. É outra conversa. Outra coisa, nada a ver. Então, se ele não tiver uma quantidade de osso boa, não se deve colocar em Cara, se você tiver bem pouco osso, não se deve colocar aparelho. Você extrai o dente lentamente. Todo dente é muito delicado. Então, esse espaço que se cria nessa movimentação é definitivo, ela vai ficar ali
Não, tem osteoblasto, cria osso ali. Depois. Então você vai andando, o blasto come aqui, o osso coloca aqui. Beleza, gente? Mais dúvida? Não? Não. Isso aqui é a tabela para decoreba, tá? Para facilitar a decoreba de vocês. Então, força leve, absorção frontal, força pesada, dominante à distância. Estudem para saber o que é cada uma deles. Nunca vou. O que é força leve? Nunca fiz isso, tá? É um caso clínico e eu quero detalhes desse caso, sempre. Então, fica em paz que não tem uma pergunta direta na minha prova, é sempre indireta. Se você saiba o que eu estou falando, clinicamente, para justificar o que aconteceu, sempre. A conversa sempre é essa. Não tem prova repetida, tá, gente? Quem já fez antes sabe disso. Não existe. Nem adianta pegar essa prova, juro. Tá? Professor, eu fiquei uma dúvida aqui agora. Fala Você comigo, então. que está fazendo tratamento para osteoporose, tipo, pode, ele tem que parar o tratamento dele por causa da movimentação dentária? Cara, ó, radionecrose por conta de tratamento ortodôntico e uso de... Nossa, prova dele é caso clínico. Alguém falou aqui agora. Ó, biofosfonato. Cara, osteonecrose... que não forma osso. A pessoa perde maxila, tudo horrível. Muito dentista não entende o que é biofosfonato. Sabe, no começo da conversa, ela assim, cara, por favor, entendam isso, tá? Por favor, entendam, é muito sério, ortodontia é muito sério, vai. Né, pelo amor de Deus. Entendeu? Alteração tecidual, força leve, predominantemente biológica, pesada, normalmente patológica. Tipo de movimento, contínuo aos saltos. Reflexo da sutura, atenção para essa parte, isso aqui que fecha a conversa toda. Qual que é o reflexo nas suturas ósseas de uma força leve? Nenhum. Mas tem reflexo nas suturas ósseas em forças pesadas. Se você faz uma força pesada num paciente em crescimento, o osso dele reage. E aí eu jogo para vocês uma pergunta. Alguém já viu aquele freio de burro, o AEB? Vamos matar o nome do freio de burro primeiro. Primeira coisa. Segunda coisa. O AEB, você coloca uma força nesse dente primeiro molar da pessoa, para trás, e isso impede a maxila da pessoa de crescer. A maxila, esse osso todo. Como que eu faço a força em um dente e o osso inteiro da pessoa reage? O que é isso? Alguém consegue me explicar? Já expliquei isso aqui, cara. Isso foi questão da prova do ano passado, se não me engano. Explique por que o AEB funciona na maxila. Você faz força no dente da pessoa e essa força é pesada. O que acontece no ligamento periodontal dele? Hialiniza. Dente com área de hialinização anda? Então trava o primeiro molar dele. Com o primeiro molar travado, eu faço força e a força é transmitida para quem? Para a maxila toda. Então, o que acontece é que em ortopedia, você quer força pesada. Em ortodontia, não. Então é por isso que isso aqui acontece. Ó. O menininho chega no consultório com um pouco queixo. E ele tem uma alteração importante no ângulo que vocês vão aprender, chamado SNA, que é o ângulo que mede o sagital da maxila da pessoa. E aí ele chega no consultório com esse queixinho, essa cara de bobo que apanha no recreio, e aí você faz o quê? Coloca um AEB nele. E aí quando você coloca o AEB, o que acontece? O menino tem a maxila mais para frente, a mandíbula mais para trás. A maxila, vocês vão aprender comigo em crescimento, que ela tem crescimento intramembranoso. Ele cede a força. Se você fizer a força, para de crescer. Então você puxa toda a maxila do menino para trás, contra o crescimento que ele teria, e a maxila para de crescer e só a mandíbula cresce. Só a mandíbula cresce porque o perfil do menino fica normalizado. Por quê? Porque eu faço uma força pesada nessa maxila e ela não se desenvolve. Eu faço uma força pesada no dente, que ela inicia e transmite para a maxila, e por ela ser intramembranosa, ela não continua crescendo. Vocês vão ver tudo isso na hora de crescimento também. Então, a gente tem tipo de força para finalizar essa conversa. Tá? Essa é a força fisiológica. Então, tem um ponto de contato. Se você não tiver um dente do lado do outro, esses dentes tendem a ficar mexendo. Tem que ter um dente encostado com um fio dental passadinho. A restauração que vocês estão fazendo, hein, gente? Fio dental encostadinho, passadinho nos dentes do lado. Mais forças que mantêm o dente parado nas forças fisiológicas. Tem o ligamento periodontal. Contra aqui tem a língua, aqui tem o antagonista e aqui do lado o bochecha. É
a união dessas 5 forças que fazem com que o dente fique parado. Perfeito? Mas eu também tenho outras forças, tá? Por exemplo, o que aconteceu com esse dente aqui? Por que esse dente caiu? Porque perdeu o dente proximal a ele. O segundo molar perdeu, esse dente tombou. Perdeu a força fisiológica dele. Mais força, patológica. Ó, perdeu o dente, esse aqui destrui. Não tem como fazer implante aqui. Faço força de intrusão e abro espaço para implante dessa região. Isso é uma força patológica de extrusão desse dente. Provavelmente faria que você perdesse esse elemento. E a força ortodôntica. Essa aqui é a nossa paciente, ó. Antes e depois. Antes, ela tinha esse dente com a raiz na época de finalização do caso. Vocês aprendem que um dos objetivos do tratamento ortodôntico é a verticalização das raízes. Você quer que toda raiz fique paralela com uma outra, para a transmissão da força da mordida ser no longo eixo do dente. Então ela tem que ficar paralelinha uma da outra. Quando eu fui finalizar o caso, eu descobri que esse dente aqui estava ligeiramente inclinado. Então eu fiz dobras nele para quê? Para que essa estrutura aqui ficasse retinha assim. Ó. Se eu sobrepor as duas, trouxe a raiz dele um pouquinho mais para a distal para poder paralelizar. Isso aqui fica paralelo a isso. Isso faz com que as forças sejam transmitidas, eu tenho estabilidade e saúde para o meu paciente. Então, antes e depois, os dois. Então, é por isso que o dente anda. Esse é o final da história. Eu acho que é importante vocês virem isso. O dente estava aqui, eu faço uma área de hialinização, com uma área de pressão, eu consigo movimentar esse dente para os lados. Eu consigo encaixar esses dentes e dar um bom tratamento ortodôntico. Para finalizar a história desses 3 dentes, para vocês entenderem, tá aqui ela toda. Então, eu tinha um grupo de dentes que tinha um apiamento grande com uma ectopia e um dente retido, um dente tecido retido. E aí eu precisava fazer com que meu canino fosse para o anterior, meu pré ficasse parado e o primeiro pré girasse e encaixasse. Para isso eu usei um sistema de força que incluía uma mola que abria o espaço jogando o canino para frente, mas também jogava o pré para trás, eu não queria isso. Então eu coloquei um elástico preso nesse pré, trazendo o pré apoiado nele. E aí eu encaixei ele. E para ter certeza que esse dente não sairia do lugar, por pelo menos 12 meses, eu coloquei preso uma contenção. Essa é a história da movimentação da cara deles. A jornada do dente chega ao fim, é assim que o dente anda. Não sai, não levanta. Muito obrigado. Gente, olha só, calma. 2 coisas importantes. Primeiro para a turma. No final desse ano, vou abrir, quer dizer, já vai começar agora na metade, 2 vagas de estágio. Tá? Uma vaga na especialização de ortodontia, para ajudar na especialização, e uma vaga com história. É remunerado. Caso alguém tenha interesse, me procure, por favor. Beleza? Estágio remunerado. Que horas são? Não, qual o horário? 7h30.